Pode de hoje, nós vamos falar sobre algo muito interessante. Para falar sobre esse assunto que envolve duas coisas importantíssimas da vida, que é amor e dinheiro. Claro que o amor é superior a todas as outras coisas, mas é necessário também o dinheiro. A pergunta é a seguinte: amor e dinheiro incompatíveis, o que fazer? Vamos deixar quem é profissional responder? Vamos chamar ao palco do Movimento Jovem ela, psicóloga Veruxa Gendov, por gentileza. Olá. Tudo bem? Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Por Jéssica? favor, tome aí o seu assento. Aqui a casa é tua, você já conhece como é que funciona. É Na sempre paz? bom estar com vocês. É Muito sempre bom, né? Sempre bom. E aí, quando vai falar desse assunto, qual é a primeira coisa que a gente pode falar? Você sabe que quando a gente pensa, né, nessa questão financeira, a gente já imagina aquele rapaz que tem medo de namorar e a moça não querer porque não tem um carro. Interessante, Gabriel, as pessoas, elas querem tudo pronto hoje em dia, infelizmente. Então, quando já tem o carro, já está trabalhando, então já está pronto para namorar. E quando a gente gosta de uma pessoa e ela não tem essa condição? A gente vai discriminar por isso? Então, realmente é um tema bastante interessante para a gente poder refletir um pouquinho essa tarde. É isso aí, então a galera já pode mandando pergunta pelo nosso Facebook. A galera da plateia já está aqui sussurrando no ouvido do Elvis, falando alguma perguntinha ou outra que a gente vai fazer. Olha, eu tenho um testemunho de vida pessoal, né? Porque eu tenho certeza que o meu casamento foi por amor. Porque quando eu comecei a namorar, eu tinha um Monza 87. Eu chamava ele de Transformers. Era o apelido dele. É, porque quando ele chegava a 100 por hora, dá a impressão que ele ia sair correndo, virar um robô, tanto que ele chacoalhava. E, ó, esse carro já acabou a bateria no meio da rua, já a porta ficou emperrada, tive que descer pelo outro lado, ela tem que descer pelo motorista, já descendo pela janela. Então, assim, de fato, rolou um negócio. Mas tem gente que, infelizmente, não é nem a questão só do querer ter algo, né? Mas é a questão maior também de saber que precisa de uma condição. Hoje a gente brinca que até para morar em casa de árvore precisa pagar aluguel. Então precisa de condição. É, sem dúvida. A gente precisa de uma condição para pensar num casamento, a gente precisa entender que às vezes acontecem situações. Então, é claro que tudo isso tem que ser avaliado, tem que ser pensado. Eu acho muito complicado a gente optar pela condição. Mas é claro que tem que ter uma condição mínima, né? Então a gente tem que avaliar toda a situação. Exatamente. Mas o que me preocupa, quando a pessoa ela não tem e não demonstra querer ter, ou não demonstra querer lutar para. Tem muitos homens que eles já querem também casar com mulheres mais maduras e que já estejam prontas. Também tem isso. Então, aproveitam às vezes das mulheres que estão mais carentes, se aproximam, se relacionam. E não, ela trabalha, eu fico em casa e tá tudo certo. Então tem uma troca aí de papéis. Isso também tem um custo, né? Tem um custo emocional. O que a gente tem que pensar é o que a gente quer pra gente. É muito bonito, Gabriel, quando você encontra um casal que tem muita, né, condição afetiva, que o casal se gosta e diz, vamos batalhar, a gente vai ter. Eu não estou trabalhando, você não está trabalhando, mas eu te amo e sei que você me ama, então a gente vai batalhar. E a gente vai conquistar, a gente vai conseguir arrumar o nosso cantinho devagarzinho, mas a gente vai conquistar e depois do tempo você vê que esse casal foi mais longe, porque um deu suporte para o outro. E aquele que está esperando a condição, está esperando a coisa acontecer, às vezes está ali paralisado e nada aconteceu. E houve valorização pelo que eles lutaram, sim, né? Sim. Isso mesmo, né, Jéssica? E, doutora, eu pergunto assim, a pessoa está em um relacionamento já há um ano e pouquinho, e sempre tem aquele que, poxa, quer casar, vamos lá, vamos construir uma vida, vamos atrás de uma casa e tudo mais, e tem aquele outro que é um acomodada, que sempre fala, mas espera aí, né? Eu preferi ir no restaurante. Tipo, eu não prefiro guardar dinheiro. Vamos no restaurante, essas coisas. Quando você tem uma situação assim, onde você tá pensando pra frente e o companheiro ou a companheira não, o que você faz? Quando você se relaciona, Jéssica, você tem que ver qual é a prioridade da pessoa que está com você. Se a prioridade é casar, então nós temos que fazer um esforço. Às vezes eu vejo muito isso, a pessoa diz, eu quero casar, mas não se esforça. Às vezes o rapaz ou a moça não tem coragem de dizer que não quer casar, então fica sabotando de outras maneiras, para nunca juntar dinheiro, para nunca ter essa condição, porque no fundo tem medo de casar. Agora, está da pessoa perceber se aquele ou aquela pessoa que está com ele ou com ela, enfim, está realmente disponível para casar. Se realmente a pessoa aqui dentro está com vontade de conquistar a sua família, porque muito do que acontece é porque a pessoa não tem coragem de assumir o que está sentindo.
Principalmente namorados e namoradas que namoram muito tempo, o rapaz não tem coragem de dizer que não quer casar, mas também não tem coragem de terminar, porque senão vai sofrer pressão de todo lado, então fica sabotando indiretamente. Então eu acho isso uma maldade, porque você faz outro perder tempo. Então, se você está em casa numa situação como essa, percebe que existe um movimento ali muito paralisado, a pessoa está acomodada, não está se dedicando a um objetivo comum. Então, não vale a pena dar continuidade, porque essa pessoa vai ter problemas. E, doutora, agora a gente está falando já de um nível de casamento, mas essa educação financeira, ela começa logo no início, né? Sim. E a Tami, ela está com uma dúvida que eu acho que sugere bem o início de um relacionamento, como ajudá-la nesse caso. Sim. Tudo bom? Tudo então, bom. A minha dúvida na questão é, ali no início de namoro, sempre tem aquela, vamos sair, um cinema, um shopping, e sempre o cara quer pagar. E aí, na questão, tipo, a menina quer ajudar a pagar e ele não deixa, até mesmo, sei lá, por machismo, não sei. O que fazer? Claro que, dependendo de cada educação, você vai ter um cavalheirismo e vai sentir nisso uma ação de cavalheirismo, né? Tem alguns homens que, por conta da educação, aprenderam que é função deles esse cuidado, é função deles essa manutenção financeira do casal. Então, não vejo problema nisso. Assim como eu não vejo problema da mulher sentir, às vezes, um carinho de querer também fazer, ou de querer dividir a conta, enfim. Só que é um ato de romantismo do homem tomar conta desse lado, né, financeiro. Então, eu não vejo problemática nisso. Se você, por outro lado, se sente machucada ou ofendida, talvez porque a educação ensinou diferente, que você precisa aprender a ajudar na manutenção. Uma coisa é fato, o fato dele abraçar isso não significa que está te desmerecendo em nada, significa que ele respeita você. E o fato de você também querer ajudar também significa que você tem respeito por ele. Nada que não se resolva quando a gente conversa, né? Tudo que a gente pode conversar fica muito mais fácil, né? Acho que... Conversa e shopping. Pega esse dinheiro e vai no shopping que pronto, já obrigado. Investe de outra forma. Se de repente o rapaz nunca quer que você pague nada, então compre um presente e dê pra ele de uma outra maneira. Talvez ele vai sentir esse carinho de um outro jeito. É isso aí. Doutora, a nossa sociedade, ela tem uma cultura, a gente pode dizer, generalizando um pouco, a gente sabe que não é assim, mas um pouco mais machista. Eu falo no sentido não de desmerecer a mulher, mas do homem tomar para si o papel de responsável pela casa, pelas contas. Esse casal se casou, tudo certinho, e de repente o homem está enfrentando uma crise financeira, um problema, ficou desempregado, ou está passando um problema no trabalho, e realmente isso caiu o rendimento financeiro, e a família está passando por luto, de repente casal até com filhos, tudo mais, ou não. Qual é o papel da mulher dentro de casa em relação a isso que mexe com o brilho do homem? O homem não está feliz, ele já está desanimado, ele está desgostoso, ele está correndo, está buscando, mas não está conseguindo. E a mulher está ali com aquele bolinho de conta para pagar, tem mais algumas coisas e tudo mais. E qual é o papel dela na vida do homem, psicologicamente falando, que possa ajudá-lo a realmente superar essa situação e vencer? É muito importante, Gabriel, entender que, como você mesmo disse, a cultura do homem, ele sente a importância com o trabalho. Ele é reconhecido socialmente pelo trabalho que ele desenvolve. Quando isso não acontece, o homem tem um desgaste emocional tão forte que muitas vezes entra até em depressão. E se uma esposa realmente quer ajudar, ela tem que servir desse apoio e tentar encontrar soluções junto com esse esposo para tentar superar a crise. Hoje nós temos muitas situações onde o marido está desempregado, porque vivemos uma crise que é geral. A mulher muitas vezes também não está trabalhando, então você tem que encontrar outras opções de coisas que o casal possa fazer. É importante, mulher, inserir esse homem. Ele tem que se sentir importante, ele tem que se sentir útil, ele é reconhecido assim. Agora, qual é o grande erro? As mulheres também às vezes estão nervosas e começam, como assim? Você não presta nem para pagar a conta de luz, nem para pagar a conta de não sei o quê. Porque estão vivendo uma pressão, a gente entende isso, mas isso não ajuda. Então, é muito importante que esse casal sente, pense em alguma solução, o que dá pra gente fazer, dá pra gente fazer algum tipo de coisa pra vender, eu te ajudo, você me ajuda, você me leva até o lugar, você vende comigo, a gente pensa em trabalhar em algum evento, ou trabalhar de repente dirigindo pra alguém, alguma coisa pode ser feita. O brasileiro é incrível, porque nós brasileiros somos criativos. E quando a gente passa uma situação difícil, a gente é colocado a criação à prova. É aí que a nossa criatividade flui. Parece que ela
nos ajuda nesse momento. Então, coloque a criatividade para pensar, conversem juntos e tenham esperança de que as coisas possam mudar. Agora, quando a gente fica nesse ciclo negativo, só reclamando, cobrando do outro, isso não ajuda, isso até piora a situação. Verdade. Doutora, primeiramente, eu tô olhando aqui o Facebook. Gente, um beijo pro Dani Buzo, que tá assistindo a gente de casa. Dani, que está fazendo falta também, um beijo pra você. E, doutora, a Fê Morética mandou uma pergunta pra gente que eu achei muito interessante. E quando o marido ou a esposa é como se fosse um workaholic, uma pessoa que trabalha muito ou que só pensa em dinheiro, o que você faz numa situação dessa? É muito perigoso, Jéssica, quando você se envolve com uma pessoa que o dinheiro é primeiro plano na vida dela. Porque essa pessoa vai sempre valorizar isso e não vai valorizar o afeto. Eu sempre digo para as pessoas tomarem muito cuidado com quem você escolhe para estar do seu lado. Porque você não vai ter aquele apoio afetivo quando você precisa, porque você não é prioridade na vida dessa pessoa. A não ser que os dois tenham nessa prioridade a vida profissional. Se isso não machuca de nenhuma maneira, os dois são workaholics, isso não incomoda? Eles conseguem lidar bem com isso, de saber que não são prioridade um na vida do outro, mas a gente sabe que não é assim que acontece geralmente, né? O ser humano tem muita necessidade de se sentir amado, de se sentir aceito, o senso de importância humana é muito forte. É muito importante que você tenha alguém do seu lado que saiba valorizar isso e que te reconheça pelas suas qualidades e não pelo dinheiro que você pode proporcionar. É muito triste, Gabriel, quando eu vejo um casal que está muito bem, está feliz porque os dois estão trabalhando e ganhando muito. Aí quando vem uma situação financeira difícil para ambos, quer separar porque acha que não se ama mais. Quer dizer, o amor só existia porque tinha uma condição financeira, acabou a condição financeira, acabou o afeto. Então, qual era o princípio de afeto que montaram um com o outro? Então, que a gente possa valorizar o afeto em primeiro plano, a gente nunca vai se arrepender de amar o ser humano em primeiro lugar. Porque a gente sabe que o afeto, ele precisa se encontrar em primeiro lugar. Aqui na plateia, doutora, temos o William e a pergunta dele até que se conecta... Conheço ele tá sempre na plateia, né? Sempre. Parabéns, viu? Muito Cada bom. dia com uma cor de cabelo diferente. É, gostei. Uma cor aqui, tá bom? Na verdade, cobre o rosto dele assim, isso. Aí ele vai fazer uma pergunta aqui pra todo mundo, que acho que conecta com a pergunta da Tami, né? Por favor, o William. Quando o relacionamento, a namorada entra na zona de conforto no relacionamento, começa a depender totalmente do namorado para conseguir suas coisas. Quais os conselhos que você dá quando esse relacionamento chega a esse ponto? É interessante, né? Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de depender de outras, né? É muito interessante que a gente, de novo, verifique o que é primeiro plano. Será que aquele outro está na sua vida só porque depende de você? Tem muita gente que está namorando e tem medo de terminar o relacionamento, não está mais gostando do outro, mas a família dela é tão legal, ela oferece sempre um final de semana numa casa de praia, o outro tem um benefício não sei do que, então está sempre dependendo de algum benefício da pessoa ou da família e às vezes não quer terminar o relacionamento por conta desses benefícios. Será que é certo isso, gente? Não é certo. É muito bacana a gente ter benefícios, mas é muito ruim a gente estar enganando alguém, porque a gente não sente por ela o que a gente poderia sentir. Por mais que seja legal, por mais que seja divertido, por mais que a pessoa seja uma amiga incrível, um amigo incrível, se você só está com o outro porque depende de algo que o outro te oferece, é muito negativo. Então, uma coisa que você pode fazer é sentar com essa pessoa e dizer, olha, vamos planejar diferente, eu gosto muito de você, eu sei que você gosta de mim, mas eu estou percebendo que você está se acomodando neste benefício. Vamos tentar fazer diferente? Ou uma outra opção é cortar o benefício, porque a pessoa vai ter que aprender a caminhar sozinha. Às vezes a pessoa não quer conversar, né? Às vezes não tem essa coragem. Então, ok, sutilmente corta o benefício. Porque a pessoa vai ter que aprender a caminhar, gente. Quem ama, ajuda o outro a pescar. Às vezes a gente acha que amar é carregar no colo. Eu já acompanhei situações onde às vezes você tem que ter todo um trabalho com as mães, porque às vezes as mães não têm coragem de deixar o filho caminhar, ou não têm coragem de deixar o filho ficar no chão, então a criança acaba não exercitando a musculatura e muitas vezes causa até uma paralisia muscular. Então, gente, carregar demais no colo causa paralisia. Isso serve para a vida afetiva também. Muito bem. Doutora, quando
o casal, qual o momento, vamos falar como o William citou ali, de namoro, né, um compromisso amoroso, ainda no início, e de repente ainda muito jovens, né, mas ainda não há o foco do casamento, a preparação financeira para o casamento. Namoro, o foco tem que ser sempre o casamento. Mas de repente ainda não há, então, dinheirinho dele é dele, dinheirinho dela é dela, ela pede um pouquinho, aquele negócio todo e por aí vai. Qual é o momento certo, dentro de um namoro, por exemplo, que eles têm que parar para falar assim, bom, agora vamos economizar, se a gente quer uma grande celebração, festa, aquela coisa, a gente vai economizar. Se não for para isso, vai ser para o futuro, para casa e tudo mais. Qual o momento que o jovem está ali preocupado em torrar a grana com videogame, ela com sapato, e aí eles falam assim, vamos parar e vamos nos precaver ou também nos preparar financeiramente para o casamento. Quando a gente decide namorar, é muito importante que a gente coloque alguns prazos mais ou menos na cabeça. Não significa que sejam obrigatoriamente esses os seus prazos, mas a gente tem que partir de algum lugar, né? O que eu vejo, uma média interessante, é de você planejar um namoro entendendo que por um ano você vai ter puramente o objetivo de conhecer aquela pessoa para saber se aquela pessoa se adequa a você para um casamento. Deu um ano, vocês têm que sentar e fazer uma avaliação desse ano. Como é que foi esse ano para você? Como é que foi para mim? Olha, eu senti isso, tem que melhorar aquilo. Vamos namorar mais algum tempo ou vamos planejar para casar? No primeiro ano de namoro, essa conversa tem que acontecer. Às vezes essa conversa vai resultar entre, olha, eu tenho certeza que é você, você tem certeza que sou eu, então vamos nos planejar. Aí você tem algumas opções, então tem casais que gostam de abrir uma conta poupança em conjunto e fazem uma programação financeira, olha, todo mês você deposita X, eu deposito Y, todo mês a gente imprime um extrato e deixa para cada um guardando para celebrar esse momento da gente. Tem pessoas que fazem isso de forma separada, o rapaz e a moça juntam seus dinheiros e juntam depois lá na frente. Então cada um vai ter o seu jeito de agir. Eu costumo dizer que seria importante abrir uma conta conjunta, porque você começa a ter a responsabilidade e o outro também, porque o outro está depositando e vai ver que eu não estou depositando. Então fica mais fácil controlar. E chegou o final do mês, tira aquele extrato, uma cópia para cada um. Com isso, você vê que tem um empenho, tem um planejamento, tem uma dedicação e que tem um objetivo em comum e que aquele valor, num X de tempo, vai trazer algo para o casamento de ambos. É bem mais fácil assim, nem que seja um pouquinho, mas é um passo. E é uma forma de você mostrar para o outro que se importa, que realmente quer. Agora, se você senta para conversar com um ano e a pessoa diz, não sei não, ainda não sei o suficiente, então peraí. Precisa rever isso. Um ano é um bom tempo para você saber se você gosta o suficiente ou não para conviver o resto da vida com aquela pessoa. Se vai casar o tanto de tempo depois é uma outra história. Mas em um ano, você tem bastante essa leitura. Muito bom. Bem. Muito bom, doutora. E agora, pro pessoal que tá em casa, antes que eu esqueça, gente, eu tenho que mandar um beijo pra Marluce Farias, um beijo pro Adrino Oliveira, pro Rafael e pra Cintia Lira. Obrigada a todos pela participação aqui no Face. Sempre tem pergunta, tem o vídeo do Don't Stop, a fotinha do Don't Stop, manda lá pra gente no Facebook, tá bom? E além disso, doutora, agora não vamos falar muito de relacionamento. Eu vou parar um pouquinho o relacionamento e vou perguntar assim, questão dos pais. Eles estão vendo que o filho se importa muito, está namorando e tudo mais, mas não liga muito pra essa coisa de vou guardar dinheiro. E a namorada também não tá se empenhando muito, então tá todo mundo meio largado. Aí o pai e a mãe vê essa situação, eles podem interferir, eles deveriam interferir? É muito importante quando pai e mãe percebem que o filho começou um namoro, sentar com esse filho e conversar com esse filho. Olha, você está começando um momento diferente da sua vida, é uma etapa nova, é muito importante que nesse prazo de tempo você faça uma leitura bastante interessante da pessoa com quem você está. E depois de um tempo, essa conversa tem que voltar a acontecer. Filho, como é que você está sentindo isso? Acompanhar de alguma maneira, né? O que está acontecendo, o que é importante aí, e você está com vontade realmente de ter essa pessoa para você do resto da vida, o que está acontecendo? Acompanhar. O ruim é quando os pais interferem demais. Eu entendo que os pais, eles têm uma experiência de vida na frente. Os pais, eles viveram esse momento. E eles sabem identificar quem é bom, quem não é, o relacionamento que vai afundar e quanto tempo vai afundar. É impressionante, as mães têm uma sensibilidade de olhar e falar, essa moça não é pra você.
esse rapaz não é pra você. Você não gosta dessa moça, você tá enrolando. Você não gosta desse moço. Então, os pais, eles têm esse filtro com os filhos. Então, é um momento importante de sentar com esse filho e conversar. Mas não ficar muito em cima, para não interferir na dinâmica do casal. Senão aquele filho acaba casando porque a mãe gosta, ou acaba não casando porque não teve essa empatia, mas não se comunicou muito bem a respeito, não teve esse momento de conversa adequado. Então, é bom conversar e deixar. Mãe, pai, não gosta do relacionamento do filho? Chame o filho, diga isso pro filho, não gosto, mas você é livre para escolher. Mas você não está enganado, nem enganada. Você vai escolher. Só que a minha visão é essa. Muitos pais acertam. Porque, como eu disse, tem uma experiência na frente. Principalmente as mães têm essa sensibilidade muito aguçada. Agora, é importante esse acompanhamento. Sempre equilíbrio, né? Acho que equilíbrio sempre ajuda. Não deixar solto demais e nem em cima demais, nem super proteger demais. As pessoas precisam ser responsáveis pelas próprias escolhas que fazem. Muito bom, muito sensacional. Os nossos pais são quase um X-Men, né? Todos eles são super poderosos. E linkando com a pergunta da Jéssica, o Marco está aqui do meu lado, ele também vai fazer uma pergunta em relação aos pais, só que com um outro lado, uma outra visão. Por favor, Marco. Como mostrar para os pais que sim, nós somos um bom partido e que essa questão financeira não vai ser uma incompatibilidade, de repente do pai pensar que você não vai conseguir dar aquilo que eu acho que a minha filha merece, ou de repente, mas ela ganha mais do que você. Até havendo uma pressão, você precisa estudar e trabalhar e conseguir muito mais, porque eu vou ficar em cima e eu quero o melhor para minha filha, hein? Calma, Marco. Muito bacana. Primeiro calma, sua pergunta. Nessa hora, né? Muito bacana a sua pergunta, porque às vezes, num relacionamento afetivo, a gente não tem que conquistar só a namorada, você tem que conquistar a família dela. E se tem uma coisa que a família vai perceber, primeiro